Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre como que eu consegui estudar todas as obras do Paes, no Paes 1, no Paes 2 e no Paes 3. Basicamente, gente, organização, mas vamos explicar melhor isso. Primeira coisa, separei as obras por semana. Por exemplo, eu tinha 54 obras. Claro, dependendo do período do ano que você começar a ver as obras, você vai ter menos tempo ou mais tempo para estudar. Mas aí a escolha é sua, assim, eu acho que nada, não é impossível, assim, a não ser que seja, sei lá, uma semana antes, aí vai ser mais impossível, assim. Enfim, separe, tem 54 obras, divide pela quantidade de semanas que você ainda tem até o PAS. Eu recomendo você dar um espaço de pelo menos umas 2 semanas antes do PAS, para você acabar as obras 2 semanas antes do PAS, para você ter um tempinho de revisão, um tempinho de descanso, um tempinho, entendeu? Beleza. Separou por semana, agora a gente vai separar os horários. Que horário da semana você tem para estudar essas obras? Que dia da semana você tem para estudar essas obras? Isso tudo você tem que deixar já anotado, deixar gravado, colocar no Google Agenda. Gente, Google Agenda é ótimo, tá? Coloca lá uma task, coloca para repetir toda semana, enfim. É ótimo para organização. Outra coisa extremamente importante, porque você já tem que pensar antes de você começar. Por qual meio que você vai estudar essas obras? Vai ser por uma apostila? Vai ser pelos vídeos no YouTube? E se for pelos vídeos no YouTube, será que todas as obras vão ter um vídeo no YouTube explicando? Será que todas as obras vão ter um material disponível para você acessar? Isso você tem que ir atrás, descobrir, entendeu? Algumas obras eu sei que com certeza vai ter no YouTube, mas outras não. Então você tem que ir atrás. Para isso, caso não tenha, e mesmo que tenha um material, eu vou disponibilizar alguns tópicos, algumas perguntas, alguns pontos para você analisar em cada obra. Então, por exemplo, nas obras musicais, você precisa saber quais são as vozes, se ela é uma obra homofônica ou polifônica. E assim, é bom você ter separado essas perguntinhas. Por isso, eu vou deixar depois na edição, ou aqui, ou na descrição, ou no vídeo mesmo, uma lista de perguntas, tanto para obras de literatura, tanto para obras de música, para guiar vocês, guiar e aprimorar o estudo, deixar mais, entendeu? Outra coisa também, além das perguntinhas, dos tópicos que você já tem que analisar em cada obra, às vezes alguma obra, um desses tópicos não vai se encaixar tanto, não vai ser tão relevante. E às vezes vai ter tópicos a mais que é extremamente importante você ressaltar e você entender eles, porque às vezes é nisso que o Sebrasp vai colocar lá na prova. Outra coisa, gente, uma coisa extremamente importante que não tão extremamente importante, tá? Mas é uma coisa que pode te ajudar e facilitar esse processo. Você criar um caderninho. Pega um caderninho, vai ser o seu caderninho das obras. E aí você vai fazendo essa fichinha, né, de cada obra. Ah, quem é o autor, não sei o que lá. E quando você, por exemplo, o que eu recomendo? Normalmente quem tá fazendo PAS está no ensino médio. E agora no ensino médio, agora na escola, em toda, não pode mais usar celular. Então, usem um caderno físico, gente, pelo amor de Deus, né? Usem um caderno físico que vocês podem ir revisando. Ah, não tá tendo nada na aula. Revisa suas obras, entendeu? Professor tá falando uma obra, você já vai anotando no seu caderninho, gente. Tem que ser esperto, tá? E isso não só para obras. Aproveitem as aulas e aproveitem as não aulas também. Você pode já adiantar dever de casa, adiantar trabalho, adiantar seu estudo. Então, assim, gente, ensino médio, assim, pra mim foi isso. São 3 anos que você vai se fuder estudando, né? Se você quiser um curso muito concorrido, mas que vai valer a pena no final, sabe? Outra coisa que eu acho importante. Não paralisem nas obras musicais. Por que eu digo isso? Porque, gente, vamos ser sinceros na realidade das pessoas. Quem que tem aula de música? Que escola, até as particulares, é difícil você achar aula de música.
Então, assim, quem que tem acesso à aula de música estando no ensino médio? Quem que sabe sobre partitura? Gente, tem questão de música do PAS, do vestibular, que nem pessoa que é formada consegue resolver. Tipo, às vezes fica uma coisa meio ambígua assim. Então, assim, não paralisem. Ah, eu não consigo, é muito difícil. Analisa aquilo que você consegue, aquilo que você entende. Às vezes você não vai conseguir compreender todos os aspectos de uma obra musical, porque aqueles aspectos são muito complexos e às vezes você precisa ter um estudo muito prévio, ter um estudo maior para conseguir compreender aquilo. Então, assim, não paralisem. Continua indo, analisa o contexto, analisa a letra, analisa outras coisas, não só a parte teórica, né? Gente, isso fez o diferencial no meu terceiro ano. No meu terceiro ano, eu criei um clube de estudos na minha escola, né? Eu e minha amiga. E a gente, basicamente, a gente fazia outras coisas, mas em relação às obras, a gente pedia ajuda pros professores. Eu não sei como é que é na escola de vocês, mas na minha, eles tinham um horário de atendimento deles. O que que a gente fazia? A gente pedia pra, num horário de atendimento que não fosse ter nada de muito importante, eles dedicassem um tempo pra falar sobre uma obra. E a gente reunia alguns alunos. Ia muita gente? Não. Mas os poucos que iam foram bastante ajudados, né? E não só isso, gente. Muitos professores gostam bastante de ajudar. Então, peçam ajuda pra eles. Pergunta, professor, tal, essa obra, não sei o quê. Ou às vezes até indica, acho que essa obra tem a ver com o seu conteúdo, você podia elaborar ela um pouco. E assim, é legal essa troca. Eu sei que às vezes é meio chato pro professor, mas muitos deles gostam, né? Então, aproveite os seus momentos na escola, aproveite seus professores, ó, aproveite bastante e estude, gente. Assim, você nunca vai se arrepender de estudar. E vai ser difícil, vai demorar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas no final tudo vai valer a pena, eu acho, né? Não, vai valer a pena que você não vai se arrepender. E é chato, gente, vamos falar a verdade, é chato estudar pra esse tipo de coisa. Estudar o que a gente gosta é até legal, mas estudar pra coisas que a gente não gosta tanto é chato. Mas tem que fazer, né, gente? E é isso. Um beijo, eu espero ter ajudado. Deixem dicas de ideias de vídeo para próximos vídeos, seja sobre paz, seja sobre estudos. E aí nos comentários para eu ficar sabendo. E é isso, tchau, tchau!